A gente vai lá agora para o Sol Nascente para mostrar para vocês esse trabalho do GDF de avaliar o impacto das chuvas. Quem está lá e acompanha tudo para a gente é a Gabriela Tunes, porque por lá também o estrago foi grande. Gabi Tunes, bom dia para você. Mostra para a gente, por favor. Bom dia, Daniel. Nesse momento a gente está, na verdade, aqui em uma das bacias de contenção de águas, de drenagem das águas do Sol Nascente, né? Uma das bacias que fazem parte de todo o bairro aqui do Sol Nascente, porque a Secretaria de Obras veio verificar como que está sendo essa contenção das águas. E por aqui está funcionando 75%, ou seja, o número bom está conseguindo conter, o que é uma boa notícia para os moradores, né? Significa que realmente as águas da chuva estão vindo para essa bacia e pode evitar então que tenha algum alagamento, algum outro estrago maior na cidade, nas pistas. Mais cedo a gente estava no pôr do sol, lá realmente a situação está um pouco precária por conta da falta de obras de urbanização e também de drenagem que vão ser ainda feitas, possivelmente em março, a partir naquela região, porque precisa desse planejamento, né? Eu estou aqui com o secretário de Obras. Secretário, boa tarde. O pessoal quer saber como que está aqui a situação do Sol Nascente. As bacias estão funcionando? Estão funcionando, a gente veio aqui dar uma olhada como é que está o funcionamento delas. O sistema de drenagem do trecho 3, a gente já está com 75% dele pronto, então já está em carga. Está faltando aquela parte mais superior que liga com a Ceilândia. Então, toda a água que ainda vem de Ceilândia e está descendo para o Sol Nascente, infelizmente ele ainda desce com velocidade, por isso que a gente ainda vê muito estrago ainda no Sol Nascente. Mas a gente já tem o sistema mais ou menos na metade do trecho 3 já em captação. Então ele vem para essas bacias, a gente está vendo que tem acúmulo de água já, então o sistema está captando, está trazendo para cá, isso evita que essa água desça com muita velocidade aqui para essa parte mais inferior do Sol Nascente, fazendo erosões, causando estragos, derrubando o muro, então isso já está em funcionamento. A gente estava lá no pôr do sol verificando também as condições para a gente fazer medidas paliativas no pôr do sol, porque lá a gente ainda está na fase de projeto de infraestrutura. Então, acreditamos que em março a gente tem esses projetos de parte já finalizada e a gente já pode iniciar o processo licitatório para contratar as empresas que vão executar os sistemas de drenagem lá e a pavimentação e calçamento definitivo no pôr do sol. A gente sabe que está trazendo muito estrago lá, então a gente precisa fazer essas medidas paliativas justamente para manter a trafegabilidade, as vias, principalmente onde passa o transporte coletivo, que foram muito danificadas e que precisa ser recuperado lá no pôr do sol. Certo. E aqui nessas bacias é importante também que a população não jogue lixo, né? A gente viu um lixo acumulado, o pessoal tem jogado lixo nas bacias, isso pode entupir as bacias? Aqui, como é uma área onde a gente vai ter todo o sistema de drenagem, jogando a água aqui para decantação, para depois jogar isso no corpo hídrico, toda vez que você joga lixo na bacia, acaba aumentando, diminuindo a questão de captação de água aqui. Então precisa fazer essa limpeza constantemente. Então a gente pede para a população não jogar, somente em torno das bacias. A gente vê ainda muito lixo aqui em volta. A gente tem feito um trabalho junto com a SLU, com a Nova Cap, com a administração, para fazer essa limpeza, mas a gente pede encarecidamente que a população não jogue lixo aqui próximo, porque esse lixo caindo nas bacias vai contaminar também essa água que desce para o corpo hídrico e dificulta a gente limpar essas bacias depois para manter a água da chuva aqui nessas bacias. Certo. Daniel, tem alguma pergunta para o secretário? Tenho sim, Gabi. Secretário, obrigado por nos atender, por explicar o que está acontecendo. E queria que o senhor detalhasse como funcionam as bacias de contenção, de detenção, né? Porque qual a importância delas nesse momento? A gente vê que elas estão realmente já com o nível d'água, tem capacidade para receber mais água. E por que essa inundação que a gente vê em alguns pontos da cidade, aquela água ali não foi para esses pontos? O que está acontecendo? O que precisa ser feito? Perfeito. Muitos locais nas cidades, a gente tem o sistema de drenagem com uma dimensão menor do que é necessário. A gente viu que as cidades cresceram, né? Cidades que já existiam em Brasília, e que a gente vê que houve uma impermeabilização muito grande, o crescimento dessas regiões e precisa ampliar essas redes de drenagem. Ceilândia é um bom exemplo disso, e Taguatinga, né? A cidade foi crescendo, foi impermeabilizando o seu solo e o sistema existente, logo na construção
construção da cidade não hoje consegue mais captar todo esse volume de água. Então precisa ampliar esse sistema, criar novas bacias, como está aqui, ó. Essas bacias foram dimensionadas para toda essa captação do sol nascente. Agora, essa água que vem de Ceilândia, ela precisava também ser captada para que não contribua também aqui, principalmente na parte de ligação aqui da Ceilândia com o sol nascente. Então, a gente vê muito isso nas cidades onde a gente precisa fazer ampliação, como Ceilândia, Itaguatinga. É um novo projeto, a gente está trabalhando nesses projetos de ampliação dos sistemas de drenagem e vão ser construídas também novas bacias para fazer essa contenção dessa água. Lá em Planaltina, já foi possível identificar o que aconteceu? A gente sabe que realmente choveu muito mais, mostrei agora há pouco com os dados do INMET, que choveu muito além do previsto para o mês inteiro de janeiro. Lá, qual que é o problema em Planaltina? Principalmente ali naquele trecho onde está próximo do rio São Bartolomeu, as casas estão muito próximas do rio, então ali o problema não é nem de drenagem, ali é de proximidade com o rio, que as construções estão muito próximas, então isso precisa ser avaliado junto com a Defesa Civil, com os órgãos de habitação, o CODAB, para ver se a gente talvez não precise realocar essas famílias de muito próximo do rio, porque toda vez que o rio enche, então acaba alagando a casa dos moradores, então precisa ser avaliado se não precisa colocar uma distância bem maior daquelas residências do rio, realocar essas famílias para outros locais, outras unidades habitacionais, para evitar esse transtorno. Toda vez que chove, o rio sobe e aí acaba alagando realmente a casa, né, das pessoas. Quem tem algum problema, que identificou algum problema na rua, ali no condomínio, no prédio, o que deve fazer? Com a Secretaria de Obras que busca-se uma resposta ou não? Qual é a orientação para a população? Bom, precisa entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, que eles fazem a primeira avaliação. A Secretaria de Obras, ela vem fazendo toda a recuperação dos estragos que a chuva acaba trazendo. Quando o volume é muito maior do que o que a gente espera, né? A gente está vendo aí, e você comentou bem aí, que a chuva tem vindo com um volume muito maior do que o esperado. Isso são efeitos climáticos e a gente está tentando se preparar para isso, mas, é claro, cidades que já estão consolidadas e que a gente precisa, ou que a gente precisa fazer a infraestrutura que ainda não tem, como o pôr do sol, a gente já está fazendo com uma previsão de um volume muito maior. Mas cidades já existentes, a gente precisa agora correr atrás do prejuízo de ampliar esses sistemas de drenagem, identificar residências que não poderiam estar colocadas onde estão, como a gente viu ali próximo do rio São Bartolomeu, né, para que a gente possa minimizar os danos a cada chuva que vem aqui no Distrito Federal. Falamos do sol nascente, pôr do sol, Ceilândia, Planaltina. Quais são os outros pontos de atenção aqui no DF? Porque a previsão é de mais chuvas para os próximos dias. Bom, nós temos na 26 de setembro, muitos problemas também com chuva, Arniqueira, tem alguns trechos de Vicente Pires que a gente ainda não conseguiu concluir a drenagem, como ali na Avenida Misericórdia, que a gente precisa atacar. O pôr do sol, como foi dito, o sol nascente. Ceilândia, a gente tem feito medidas paliativas para a gente fazer essa captação de água mais a montante, né, mais a parte de cima, para diminuir o volume de água e a força dela nessa parte de baixo. Então a gente também está fazendo esse tipo de ação na Ceilândia, em Taguatinga, e identificando, junto com as administrações regionais, pontos críticos em várias cidades, regiões administrativas, para que a gente possa fazer os projetos de drenagem, de ampliação, né, das cidades mais antigas e a infraestrutura dessas cidades novas que a gente está falando aqui. Comentou há pouco sobre o asfalto, né, sobre as vias ali do sol nascente. O que aconteceu ali? Tem prazo já para esse paliativo, para essa obra temporária ser realizada? Já está sendo feita? Bom, principalmente no pôr do sol, onde a gente ainda não tem obra de infraestrutura, que o pessoal está recuperando o asfalto onde passa, principalmente o transporte coletivo. Foi muito danificado, a gente retirou as camadas que foram levantadas pela forte água, né, pelo volume de água de chuva. Então o pessoal está jogando um material mais grosso para dar trafegabilidade, fazendo uma canalização de uma boca de lobo para jogar isso num sistema que já existe lá, é um sistema paliativo, mas já existe um sistema lá, e aí a gente acredita que até o final de semana a gente vem com a recuperação de todo o asfalto naquela região.
Tá certo. Secretário, muito obrigado por conversar com a gente ao vivo aqui, dar esses esclarecimentos, mostrar para a gente a realidade, o que está sendo feito, o que vai ser feito também, para evitar que mais pessoas não tenham as casas ali prejudicadas com tanta chuva que cai no DF, inclusive agora. Gabi Tunes, obrigado pelas informações. Gente, olha só, quero a sua mensagem,